Olá, gente! A graça e a paz, seja bem-vindo a esse grupo de estudo bíblico exclusivo pelo WhatsApp. Se você não está no WhatsApp, vou deixar o link aqui para você entrar no nosso grupo de estudo bíblico. Gente, nós estamos aqui finalizando, essa é a última aula e eu te parabenizo, porque você que assistiu todas as aulas, você aguentou, tem muita coisa boa por aí, mas você me aturou, tô brincando, Glória a Deus, porque você conseguiu assistir até aqui. Eu sei que tem muita gente lá no grupo, nossos grupos têm em média 180, 200 pessoas. Você que conseguiu assistir, está de parabéns. Então vamos lá, gente, nós estamos numa série falando sobre como estudar a Bíblia corretamente. Isso mesmo, nós aprendemos o passo a passo para estudar a Bíblia corretamente. E nós, nessas últimas aulas, nós estamos aprendendo a aplicar. Se você não assistiu a primeira aula, vou deixar o link aqui da primeira aula. A gente fala sobre o poder da palavra de Deus quando ela é estudada, porque eu tenho que ouvir. A gente viu isso aqui. Eu tenho que ouvir. Ou seja, são 3 camadas do coração. Até que ela penetre no mais profundo do seu coração, enraize a semente do reino de Deus, isso requer um pouco de empenho seu. Por isso tem que se responsabilizar. É isso que eu falei na aula passada, os 2 caminhos para interpretar os textos bíblicos. O primeiro é seguindo esse passo a passo, com responsabilidade. Você tem que sair dessa preguiça, você tem que vencer a falta de tempo. Essa palavra tem que sair da tua boca, dizer que não tem tempo. As pessoas, elas têm mais como uma desculpa, dizendo assim, eu não tenho tempo. Pare de falar isso. Diga assim, eu não tenho prioridade. Não é minha prioridade agora. A minha prioridade é ficar no celular. A minha prioridade é acessar a internet. A minha prioridade é isso. A minha prioridade é aquilo. A minha prioridade hoje é investir meu tempo na faculdade, investir meu tempo no estudo bíblico na igreja. É aprender a sentar e ler a palavra de Deus, é estudar. Você tem que decidir o que tu queres. Você tem que decidir. Tem que ter prioridade. A minha prioridade agora é a família. Agora, aquilo que você tem por prioridade, você tem que tomar cuidado para não estar tomando todo o seu tempo. Porque Deus deu 24 horas. 24 horas para todo mundo. E a gente tem que aprender a usar o tempo ao nosso favor. Ao homem Deus deu a capacidade de fazer o plano. Quem vai decidir como vai ser ele. Mas eu tenho que planejar. As pessoas caem no erro, o que der, deu. Depois não reclame porque você está falando que der, deu. Depois não fique chorando e dizendo, Deus deixou eu passar por isso, me permitiu aquilo, outro. Eu estou passando isso porque Deus... Não! Prioridade, decisão é tua. Lembra, Gênesis 1:26, Deus deu domínio ao homem. Se eu tenho controle, eu tenho que saber o que eu quero da minha vida. Então você tem que fazer uma lista, se não fez, faz agora uma lista de prioridade, o que é importante na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, o que é importante, faz a lista dos 10 coisas mais importantes que você tem que fazer hoje no seu trabalho, a lista das 10 coisas importantes que você tem que fazer hoje na sua casa, a lista das 10 coisas mais importantes que você tem que fazer hoje durante o dia todo, faça essa lista. Você vai ver como vai facilitar muito as suas decisões quando você for tomar a decisão. Amém? Então, não diga para mim que você não tem tempo de estudar a Bíblia, não tem tempo disso. Isso é só uma desculpa. Por quê? Porque você pode estar preso dentro da preguiça. Provérbios já diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Tem que aprender com as formigas, tem que aprender com os animais. É isso que Deus manda, por isso que é lindo ler Provérbios, porque nos impulsiona a agir. Você quer aprender a ter ação, quer aprender a ter impulso para avançar na vida, começa a ler Provérbios agora, vai lá, da data de hoje, procura, não gosta de ler, vou dar um segredo para você, lá no YouTube tem Cid Moreira, Provérbios 28, escuta, coloca na tua casa, cria isso um hábito, tem que virar um hábito na sua vida, porque você pode estar acomodado, só ficar encostado aí nessa cadeira, nesse sofá. Quanto tempo você gasta aí alimentando os seus vícios? Quanto tempo está gastando, jogando sua energia fora, seus talentos, jogando sua vocação, jogando o seu tempo com Deus fora? Quanto tempo? É hora de você meditar e pensar sobre isso. Quanto tempo você passa reclamando? Depois quer falar para mim que não tem tempo de estudar. Não, é desculpa, é só desculpa. Vamos lá, vamos para frente, se responsabilize.
Diga, eu vou sim, eu tenho um tempo sim, eu vou conseguir um tempo, ainda que seja meia hora, eu vou conseguir, ainda que seja uma hora, ainda que seja 15 minutos, eu vou conseguir e vou separar para ter um devocional com Deus, eu e Deus. Amém? E o segundo passo, o primeiro passo é esse aqui, ó. É você seguir os passo a passo que eu estou dando aqui. Pega o vídeo, pega as aulas e escreve. Escreve, porque essas aulas não vão ficar gravadas aí para sempre no YouTube, não vai ficar aí. A gente vai ter um tempo, a gente vai tirar. Então, agora mesmo, faz isso. E o passo 2 é participando da única formação de pregadores que eu conheço que ensina o conceito de reino. Você pode ver outros cursos de pregadores? Pode fazer teologia? Pode, mas me apresente um que ensina o conceito de reino. O que é reino de Deus? É o governo dos céus, do mundo invisível, influenciando essa terra através do homem. Esse é um treinamento bíblico online completo que vem ajudando várias pessoas a elaborarem os próprios estudos bíblicos e vencer o medo de falar em público. Quer vencer o medo de falar em público? Tem jeito sim, tudo tem jeito. Então, esse é o treinamento. Gente, deixa eu apresentar para vocês o nosso treinamento bíblico. Nós temos estudos gratuitos pelo WhatsApp. Em média, a gente tem 180 alunos nesses grupos do WhatsApp. Por isso que eu falo aqui, quem vem nos acompanhando é guerreiro. Só guerreiro que continua. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Nós temos alguns treinamentos pagos, que é a imersão no segredo do reino. A gente aprende tudo sobre o segredo do reino, a usar as chaves corretamente, aprende o conceito de reino. Nós temos a formação de pregadores, que é um curso completo para quem quer ser pregador. Lá você aprende a vencer o medo de falar em público, aprende a elaborar estudos bíblicos, aprende a estudar a Bíblia corretamente, hermenêutica, homilética, oratória, tudo isso a gente aprende. São só 8 alunos. A gente trabalha com foco no aprendizado. O aluno ele sai de lá aprendendo, ele não vai só ouvir, não vai aprender em prática, não vai aprender na prática. São 30 horas, a gente aprende na prática, por isso que a gente fecha. São apenas 8 alunos e o curso Escatologia Bíblica, mas está fechado, gente. Como então estudar a Bíblia corretamente? A gente já deu um passo a passo, está aqui. Se você não pegou o passo a passo, vou deixar um link aqui embaixo da aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. Tudo aqui embaixo, para você ir lá, se organizar, assistir e escrever e pôr em prática. Eu vou colocar uma atividade também lá no grupo. Quem está no grupo no WhatsApp, vamos lá. Eu vou colocar uma atividade lá no grupo para que você possa se exercitar, tá certo? Se você não está no nosso grupo no WhatsApp, vou deixar o link aqui embaixo também de um dos nossos grupos. Você pode também acessar essa atividade. Gente, nós na última aula nós aprendemos que a Bíblia interpreta a Bíblia, aprendemos a ler cuidadosamente os textos, a leitura deve ser sempre feita com base no texto, no contexto. E hoje, gente, o que é que a gente tem para hoje? Leia em outras traduções. Então, quando você for ler a Bíblia, procure outras traduções. Não se prenda apenas em uma. Tá? Semana passada eu trouxe aqui a King James. Tá? Então, essa aqui é a Almeida. Mas eu tenho outra Bíblia também, que é a NVT, que é uma tradução mais atual. Tem a NVI também, uma das mais utilizadas hoje no mundo é a NVI. Essa Bíblia aí você tem que ter na Bíblia, tem que ter na mão, a NVI. Mas não se prenda só em uma. Tem a NVI, tem também a NVT, tem a Almeida. Faça uma coleção de diversos tradutores, porque quando você estuda a Bíblia, você tem que ver o pensamento da pessoa. O cara pensou daquela forma, o outro viu daquela, o outro viu aquele versículo daquela. Então, a gente vai juntar todas as traduções e vai formar um conceito daquilo que Deus realmente quer falar. Então, não se prenda a uma só tradução, pega várias e escreve o que você entendeu do versículo. Vamos lá, a diferença a gente vai ver aqui agora. Se você não assistiu a aula passada, assista, gente, porque está maravilhosa. A gente falou sobre esse ponto aqui, 2 Coríntios 3:6. Agora a gente vai ver em outras traduções. Esse texto, ele causou muita confusão no mundo evangélico. Por quê? Porque algumas pessoas interpretavam ele dizendo que não temos que estudar a Bíblia. Porque estudar a Bíblia é errado. Se a gente estudar, a gente vai morrer. A gente vai se perder, tal. Essas coisas todas aí. Isso aí é uma mentira do diabo. Por quê? Simplesmente alguém leu errado, entendeu errado e passou errado. E as outras pessoas começaram a
entender da forma como ele pregou. Então, por isso que o pregador ele tem que ter sabedoria, porque Deus aprove Deus salvar a humanidade, aqueles que creem pela loucura da pregação. Não é a loucura dos pregadores, não. Pela loucura da pregação. Por quê? Porque não faz sentido alguém ser salvo quando ouve a mensagem. Paulo também diz assim, quem enviarei? Onde é que estão os pregadores? Porque nós precisamos falar para que as pessoas possam crer e confessar. Então, se você está aqui, faz sentido estudar a Bíblia, Deus quer te levantar como um pregador, para que possa levar a mensagem correta. E não disturbar, e não colocar dúvida na mente das pessoas. Então esse versículo aqui trouxe uma dúvida tremenda. Será que eu tenho que estudar a Bíblia mesmo? Ou não tenho que estudar? Eu não debate na igreja. Eu mesmo já participei de muitos debates, onde a gente citava esses versículos aqui para dizer que a gente não tem que estudar. Isso é mentira do diabo. E aí caia por terra, sem de falar que a gente não tem que estudar a Bíblia, vai cair por terra o que Jesus disse. Não, a palavra de Cristo nunca vai cair por terra. Jesus disse, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras permanecem para sempre. Ele diz assim, conhecereis a verdade vos libertará. Errais por não conhecer as escrituras, nem o poder de Deus. Deus também diz, lá em Oséias, meu povo perece por falta de conhecimento. Salomão também diz, de tudo que se tem que buscar, busca sabedoria, invista tudo. Eu invisto todo o meu tempo, eu estudo cerca de 5 horas por dia a palavra de Deus. Eu sou um amante, sou apaixonado pela leitura bíblica e por ouvir a mensagem de Deus. Eu amo fazer isso, eu gosto de estudar, eu estudo. O que eu tiver de investir dinheiro para aprender, eu vou investir, eu vou estudar, eu vou ter o meu tempo, eu vou estar ali. Por quê? Porque eu amo fazer isso, porque é isso que traz vida. Porque quando eu estudo a palavra de Deus, Provérbios 4, 20, 21 e 22, diz que quando eu compreendo, eu ouço, entendo e guardo. Eu ouço, presto atenção e guardo. Quando eu faço isso, então vai produzir vida no meu ser. Saúde para todo o corpo. Então é isso que você tem que fazer. Bem, isso está na aula 1, tá? O que eu estou falando aqui está na aula 1, 2. Assiste lá. Gente, para tudo agora. Quando você chegar no final desse vídeo, você vai voltar e vai assistir de novo. Amém? Se você curte, se está fazendo sentido o que a gente está falando aqui, curte, compartilha com outras pessoas, coloca lá no grupo da família, compartilha com outras pessoas para ajudar outras pessoas. Amém? Então vamos lá. 2 Coríntios 3, 6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Se é nova aliança, quer dizer que já tinha uma antiga. Se tinha uma antiga, agora tem uma nova. Então eu tinha uma aliança que foi feita no Monte Sinai com Moisés. No Monte Sinai, Deus deu uma lei para Moisés. Moisés escreve as leis na tauba, na pedra. E aí depois vem agora uma nova lei, que foi dada em Atos 2, quando a lei do Espírito veio sobre os discípulos. E Pedro começa a falar e 3.000 pessoas são salvas. Na lei antiga, quando Moisés desce do monte, eles fazem ali o bezerro e 3.000 pessoas morrem. E veja só o texto. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra. Que letra? Da letra da lei, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quando você ler, se você não compreender, lê em outras traduções. Vamos lá? Então aqui, NVI, ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Na aula passada a gente explicou esse versículo aqui no contexto e contexto. Se você não pegou essa aula, volta lá e assiste para você ver que dentro do contexto ele já explica esse versículo. Ele chama a letra, ele chama a aliança antiga de ministério da morte e da condenação, dentro do contexto. Tá? O contexto sempre está um pouco acima e um pouco abaixo. Chama de ministério da morte. Por quê? Porque a lei ela sempre aponta para a condenação e para a morte. A finalidade era essa. Condenar e apontar as pessoas. Essa é a finalidade da lei. Não quer dizer que a lei não é santa, não. A lei é santa e é boa. Sim, Paulo diz isso. Mas ele está falando no sentido de quê? De que toda vez que você quiser se aproximar a Deus pela lei, você tinha que sacrificar um animal. Sacrificava aquele animal recebia a culpa no seu lugar. Jesus ele fez isso uma vez por todas. Ele se apresentou por nós
como sacrifício, como esse animal na antiga aliança, para que hoje eu tivesse o quê? Acesso. Essa é a nova aliança que Jesus trouxe. Amém? Ficou claro aí? Se não entendeu direito, vai lá, assiste a aula passada. A gente vai procurar agora entender esse versículo analisando outras traduções. Aqui eu tenho a Almeida Corrigida Fiel, o qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento. Se é Novo Testamento, porque tinha um antigo, correto? Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quase parecido. A NVT, veja comigo agora na NVT, nova versão transformadora. O que diz? Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da lei escrita. Olha aqui, qual lei que foi escrita? A lei dos 10 mandamentos. Quando Deus ele falou com Moisés, ali foi a aliança que ele fez, a primeira aliança. Mas do Espírito, a lei escrita termina em morte. Essa aqui para mim foi a melhor, porque ela sempre vai terminar na morte. Por que termina na morte? Ou tu morria, ou um animal ia morrer no seu lugar. Entendeu? E Jesus morreu por nós. Você entendeu? E ressuscitou. E agora a gente está sobre um novo acordo, sobre uma nova aliança, sobre um novo contrato. Então o acordo de Deus agora é em Cristo Jesus. É isso que ele está falando. Amém? Porque a lei matou o último animal, que foi Cristo que morreu na cruz, como um cordeiro santo que tira todo o pecado. Ficou claro? Lê o contexto aí que você vai entender. Deus abençoe sua vida. Fica conosco, que tem coisa maravilhosa chegando. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito da vida. É a lei do Espírito, Romanos 8. Dá uma lida lá, Romanos 8. Fique atento ao sentido de linguagem, se é literal, figurado ou simbólico. Apocalipse 1:20. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas, ele vai explicar aqui, são os 7 anjos das igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, o que você lê aqui em cima, ele já está explicando. Isso aí é simbologia. Então, o que são, quando ele for falar lá em Apocalipse, vai falar assim, as 7 estrelas. O que são 7 estrelas? Ele está falando simbolicamente, ele já está explicando aqui, as 7 estrelas são os anjos da igreja. Amém? Então, quando ele fala de estrela, você vai ver estrela falar no livro de Apocalipse, o que você vai entender? Você vai entender na hora que essas estrelas representam o quê? Pode ser anjos, pode ser ministros, pode ser mensageiro. Então, estrela significa isso. É isso que ele está falando. Então, o livro de Apocalipse, cerca de 90, 95, por aí, é simbólico. Então, você tem que ler comparando. Ou seja, você vai usar o ponto 1. A Bíblia explica a Bíblia. Então, você vai utilizar muito isso. E nós, nesse curso de pregadores, nós temos uma tabelinha das simbologias bíblicas do livro de Apocalipse. Então a gente coloca a simbologia, a referência e o que significa. A simbologia, a referência e o que aquele versículo, o que aquela palavra significa. Então tem vários, quando aparece lá coroa, o que significa coroa? No livro de Apocalipse também vai dizer que a coroa representa a vitória. Então, quando a gente ouvir falar de coroa, a gente vai entender. Ele tinha uma coroa, ele saiu para vencer. Chifre representa poder, autoridade. Então, ele tinha 7 chifres. Então, a gente tem essas simbologias nesse curso de pregadores. Figurado, sentido figurado. É como a árvore plantada à beira das águas. Salmo 1:3. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz, prospera. Amém? Você quer prosperar em todas as áreas? Qual é o segredo? Lê Salmo 1, de 1 a 3. Ou seja, é não ficar ouvindo bobagem por aí. Não prestar atenção nas coisas que estão aí fora, mas prestar atenção na palavra de Deus. O que ele está falando? Aquele que medita de dia e de noite. Medita de dia e de noite. Então, um segredo para a prosperidade, para o sucesso, é simplesmente meditar na palavra de Deus. Foi isso que Deus falou com quem? Josué. Foi isso que Deus falou com Josué. Deus disse a Josué, não aparta da tua boca a palavra dessa lei. A mulher do fluxo de sangue também, ela dizia consigo mesma, se somente eu tocar nas suas vestes, então serei curado. Ela pegou uma passagem que está escrita lá em Malaquias,
E Malaquias diz que as pessoas tocavam no seu manto e eram curadas. E ela pegou essa palavra e colocou na mente dela e ficou gravando ali, ó, ficou falando, até que ela teve coragem de sair, porque ela não poderia sair pela lei, porque senão ela seria o quê? Condenada. A lei sempre condena e leva as pessoas para a morte. Então ela foi escondida no meio da multidão e tocou escondida em Jesus, porque a lei do Espírito é superior à lei, todas as leis terrenas. A lei do Espírito é superior. Fica conosco, tem coisa maravilhosa. Então aqui é figurado, ninguém é uma planta. Então ele está falando de sentido figurativo. Como eu sei que é sentido figurativo, eu vou ler o que? O contexto. Jesus chorou, literalmente. A gente vê essa passagem quando Jesus vai ressuscitar Lázaro. Como eu sei que Jesus chorou, eu vou ler o contexto. Então nós temos aqui a simbólica, que representativo. Nós temos aqui a figurada, que vai comparativo. E a literal, que é o fato, aquilo que realmente aconteceu. Então, quando a gente for ler a Bíblia, a gente tem que ler com cuidado, sabendo que pode ser simbólico, figurado ou literal. A gente vai colocar uma atividade lá no grupo, para você praticar. Como estudar a Bíblia? O último ponto agora, gente. Esse aqui é muito importante. Por quê? Os livros eles concordam entre si sobre um reino, um rei e os filhos do reino. Quem são os filhos? Nós. É por isso que Paulo diz assim, ó, buscai com zelo os melhores dons. Eu, como filho de Deus, tenho que buscar os presentes de Deus. Porque dom significa presente, a dádiva, aquilo que você recebe, não pelo que você faz, mas pelo que Cristo fez. Então os dons do Espírito vêm para aqueles que são filhos dele. Então tem vários dons. E eu, como filho, tenho que me equipar. Sou filho do rei. Amém? Isso não é pouca coisa, não. Então tem um rei que é o rei da glória. Jesus é o rei da glória. Ele está perto de voltar. A gente tem que conhecer ele. O que foi que ele fez? O sacrifício, a finalidade. Ele voltará e vai sentar num trono de glória. E nós reinaremos com ele. Amém? E o reino, que é o reino de Deus? O reino de Deus é o domínio de Deus. É o mundo invisível dominando esse mundo físico através dos seus filhos. É a influência de Deus no céu, nessa terra. Através de quem? Dos filhos. Por isso que Jesus diz assim, ó, quando orar, diga, Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome. Venha o teu reino e faça a tua vontade. Aonde? Aqui na terra, como é onde? No céu. E no céu, tudo é bom, maravilhoso. Perfeito. Então, que venha, se manifeste esse mundo no céu, aqui na terra. No céu tem shalom, tem paz, tem descanso. Que do céu agora venha shalom para a minha vida financeira, venha shalom para a minha vida física, venha shalom para a minha vida emocional. No céu é paz, é amor, é alegria. Que venha o amor. Então a gente é responsável por influenciar essa terra com o poder do céu. Por quê? Porque Deus deu domínio ao homem. Então você faz o que você quiser da tua vida. Eu prefiro influenciar a terra com o poder e com a glória do céu, em nome do Senhor Jesus. Porque Ele derramou a sua glória sobre mim e tem que transbordar através de mim para a minha casa, para os meus vizinhos, para outras pessoas. Porque eu sou um vaso e o vaso tem que transbordar de tudo aquilo que é bom que está no céu com a glória dele. Amém? Então, Deus abençoe sua vida. Nós chegamos até aqui. Eu quero falar um pouco mais sobre a formação de pregadores. É um curso completo, onde você vai aprender a estudar a Bíblia corretamente, vai aprender a elaborar esboço, vai aprender a falar bem em público. Gente, se você precisa melhorar seu vocabulário para influenciar pessoas, esse curso é ideal para você. Então, eu te indico aí, nós vamos abrir a inscrição para esse curso. Se você quer aprender a estudar a Bíblia corretamente, esse é o estudo. Se você viu até aqui e não conseguiu e quer uma ajuda nossa, entre em contato que nós vamos te ensinar passo a passo, pessoalmente, no seu tempo, na sua velocidade. Por quê? Tem alunos que é mais rápido, capta mais rápido. Tem outros que é mais lento. O melhor é Deus que dá o crescimento. Então tem árvore que cresce rápido, tem árvore que demora um pouco mais para crescer. Mas o importante é que cresça, que dê fruto. Nós ensinamos passo a passo a você estudar na sua casa corretamente a Bíblia. Nós damos um passo aqui nesse estudo. Se você precisa da nossa ajuda ainda, entre em contato que nós vamos te ensinar esse passo a passo. Mas não só isso, vai aprender a elaborar esboço bíblico, vai aprender a elaborar estudos para que você possa ajudar outras pessoas na sua casa, na sua igreja,
no culto caseiro ou na célula. E principalmente, que a gente aprende nesse curso também, é a oratória, que é aprender a falar bem em público. Se você tem medo, é muito tímido, nós estamos aqui para te ajudar. Se você precisa desenvolver a sua oratória, fala conosco, fazemos um plano especial para você vencer nessa área, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, sua casa, seu ministério. Deus dê vida longa para teu ser, para tua casa e para o teu ministério. Um grande abraço, até uma próxima. Deus abençoe.